Criador abençoe você e sua casa. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência. Eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Criador abençoe você, sua família. Este é o nosso canal e você pode ficar mais próximo de nós acessando ao nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp também. Temos assuntos interessantes, um compromisso com os fatos. E hoje nós vamos falar especialmente sobre o tradicionalismo por trás dos costumes religiosos, né? Você que já ouviu várias versões falando sobre a semana, né? O domingo, Jesus transferiu o sábado para o domingo. Nós vamos mostrar para você que não há nenhuma ordem no Novo Testamento falando sobre isso. E nós vamos mostrar que são mais de 100, separamos 100 aqui, não vamos falar de todos, vamos disponibilizar no grupo depois e também nos comentários do vídeo. Nós vamos mostrar para você que não há outra ordem a não ser um dia da semana separado pelo Criador. Esse vídeo será muito esclarecedor, você vai compreender o que eu posso fazer no dia de descanso, que alguns chamam de sábado. Independente de tradicionalismo de qualquer igreja, o que realmente está escrito, o que pode, o que não pode, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Como iniciar, como finalizar. Não saia daí, nós já vamos iniciar. Se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho aqui para você receber as notificações. Nós vamos começar com a leitura bíblica. Depois você pode ir pausando o vídeo e fazendo a sua própria leitura em qualquer versão bíblica que você tenha. A Mariana irá ler para a gente Gênesis 2, do 1 ao 3. Assim os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. O Criador, havendo no sétimo dia acabado a sua obra que fizera, no sétimo dia descansou de toda a sua obra que tinha feito. O Criador abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que ele criara e fizera. Então, no princípio da criação de tudo, compreenda que não é a criação só aqui, isso não é só para Adão, mas isso é uma lei da criação. Se você, por tradicionalismo, se você aprendeu com alguém que essa lei era para os patriarcas, você pode tirar as suas dúvidas ou as suas inquietações ou colocar a limpo vendo o que nós vamos mostrar aqui. Então aqui fica muito claro que o Criador, após a criação, separou um dia para descanso. Ele separou um dia. Dos 7 da semana, ele separou um. Ezequiel 20, do verso 12 ao 21, tem uma promessa extraordinária. Quando nós procuramos lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 12 ao 21, já deixei até grifado para facilitar o encontrar, a Mariane fará a leitura. E também lhes dei os meus descansos, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Criador que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus descansos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e contaminaram grandemente os meus descansos. Eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. olha, é bem simples de entender. O Criador, ele tem de Adão até esse povo aqui há uma distância imensa. Acontece que essa descendência aqui do deserto são descendentes de Abraão. Abraão se posicionou guardando os estatutos e os juízos do Criador lá no passado. E com esse posicionamento, o Criador começou a se revelar a ele. E agora o Criador coloca um santuário no meio do povo, orienta Moisés a construir. E a semelhança dos mensageiros
que vão à presença do Criador, ou pelo menos próximo disso, nas cortes celestes, semelhante a eles, nós, para estarmos na presença do Criador, ele deixou um recurso de santificação. As leis de pureza, os mandamentos são para leis de pureza, certo? E essa história que dizem por aí no Novo Testamento, as tradições dizem que Jesus, não está escrito isso em lugar algum. Por mais que Paulo dê a entender em algum verso, não parece estranho a você, que é leitor sincero, encontrar no que eles chamam de Velho Testamento, porque também não existe isso, são livros. Eu poderia assim dizer, livro de Ezequiel velho, mas não tem o novo. Então é o livro de Ezequiel. Eu poderia dizer livro de Mateus novo, mas não tem o velho. Então é livro de Mateus, é livro de Lucas, é livro de Daniel. Eu poderia, se você que é sincero, está pesquisando, se você encontra lá em Ezequiel, em Gênesis e outros lugares que nós vamos mencionar aqui, uma ordem, e lá no Mateus, lá no Coríntios, lá na carta aos Romanos, cartas aconselhando, você encontra conselhos e não ordens. Em momento nenhum Paulo escreveu assim como Moisés escreveu e os outros. Ezequiel, por exemplo. Olha, o Criador mandou dizer essa ordem ao povo. Não tem lugar nenhum. Então, ou você é sincero, ou você se acomodou com o tradicionalismo colocado no mundo pelo cristianismo e as igrejas. Porque aqui nós encontramos assim, verso 15. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel. E é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e contaminaram os meus descansos, porque o seu coração andava após seus ídolos. Exato. O povo fazia a vontade deles e não a vontade do Criador. Rejeitaram os juízos do Criador, os julgamentos dele, não andaram nos estatutos dele, ele deu ordenanças, e contaminaram os descansos dele. O verso 18. Mas disse a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Criador vosso. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. Santificai os meus descansos, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Criador. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e eles contaminaram os meus descansos. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. A maior Ih, falhou. O fato, não sai, tomei fanho aqui, resfriei de novo. O fato, os charlatões dos tradicionalismos, vamos colocar assim, que eu não estou dando conta de falar a palavra. A maior falácia que existe, uma das maiores, é eu tentar colocar coisa onde não tem. Nós estamos cansados de ler e ver as ordens do o Criador rejeitando o povo porque não segue os seus estatutos, os seus juízos, e vem uns camaradas com filosofia de boteco dizendo que Jesus, em momento nenhum, só Mateus 5, se eu não me engano 12, seria o suficiente. Vou até tirar aqui a prova. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos pegar Mateus aqui só para tirar a prova. Ver se é isso mesmo. Vamos lá, em Mateus 5, verso 12. Ah, não, é o 17. Isso. São palavras dele, tá em vermelho. Quem tiver dúvida, lê lá.
E lhe havendo... Fala aí, Mariana, lê pra gente começo, o verso 1. E ele, havendo visto as multidões, subiu ao monte, e havendo ele se assentado, os seus discípulos se aproximaram dele. E ele, havendo aberto sua boca, os ensinava, dizendo... Tá tudo aqui, ó, em vermelho. Vamos lá pro 17, que é o que interessa agora no momento. Não suponhais que eu vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Como que você faz, camarada? Esse vídeo, eu espero que esse vídeo chegue até esse bando de charlatão, de gente que não tem compromisso com os fatos, que vive dizendo por aí que Jesus aboliu na cruz. Ele mentiu? É mentiroso? O que ele disse no verso 18, Mariane? Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nenhum jota ou tio de modo nenhum passará para longe da lei, até que tudo seja cumprido. Quem quer, pois, que viole um desses mandamentos, o menor, e assim ensine aos homens, será chamado menor no reinar dos céus. Mas qualquer que os cumpra e ensine, este será chamado grande no reinar dos céus. Como é que você me explica isso aí, meu querido? Hã? Você que é cristão e vive pregando, ensinando famílias que deveriam estar aprendendo o contrário, porque, ora, se o Criador estava num santuário móvel, terrestre, e para que o povo fosse a presença dele, o povo teria as leis de purificação, o povo teria que ser julgado segundo os juízos do Criador e cumprir os mandamentos dele. Como é que você fala? Não pesa na tua consciência? Talvez não pese porque ela está cheia do paganismo colocado pelo tradicionalismo cristão. Porque se você lê a Bíblia, se você lê, agora você falar que é um leitor e passar a vista grossa sobre isso aqui, meu irmão, não tem condições. Nós estamos lendo a literatura bíblica. Eu não peguei livro apócrifo aqui ainda, não. Eu estou lendo literatura bíblica. Mas isso aí foi no começo do ministério. É mentira. Vai no final dos evangelhos e veja se ele não cumpriu a Páscoa, que era um descanso, e as outras festividades, que também eram descansos. Se você repete aquilo que o tradicionalismo te ensinou, você é menor. Então ajusta a tua vida. Porque eles pensam que quem instituiu a Páscoa foi Cristo. Mas ele não foi quem instituiu a Páscoa. Não, a Páscoa foi instituída pelo Criador e ele veio cumprir. Exato. Como todos cumpriram durante todo o tempo. Então ele veio transmitir essa obediência ao Pai, cumprindo aquele descanso que seria a Páscoa. E olha aqui, Mariane, a intenção, né? O cumprimento da lei. Ou seja, se Cristo cumpriu a lei, está cumprido, ninguém precisa mais. Então tá bom. Vai adulterar, vai se deitar com a mulher casada. Certo? Você pode matar. Não, mas aí não pode. Como que não? Se faz parte do mesmo mandamento. Então não existe coerência no seu pensamento e na sua vivência. Ninguém é santo aqui não. Aqui em casa não. Só que nós estamos mostrando os fatos. Correto? Nós vamos voltar aqui para o estudo do descanso e nós vamos para Êxodo 16, 23, tá? Vamos usar Êxodo 16, verso 23, a Mariane fará a leitura para a gente, versículo 23. Lembrando que Ezequiel disse que os descansos, os sábados, eram sinais entre o Criador e o seu povo. Entende? É quando você reconhece que só existe um. E ele disse-lhes: isso é o que o Criador tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Criador. Hoje o que quiserdes comer, cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Pegue a sua Bíblia depois, leia o capítulo inteiro.
Êxodo 16 todinho. E você vai perceber que fala sobre o maná. Tinha gente teimosa lá indo procurar no sábado, mas não tinha maná. E ele fez uma ressalva aqui. Ele disse, ó, não cozei hoje. É um detalhezinho que nós vamos falar depois. Além desse verso aqui, nós vamos para Êxodo 35. Eu vou adiantar um pouco aqui no 35. Você pode ler o capítulo todo depois também. Eu quero fazer a leitura do verso 11. Do verso 1 ao 3. Mariane vai fazer a leitura para a gente. O que Moisés disse, Mariane? Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Criador ordenou que se cumprissem. Olha a diferença. Pega um texto de Paulo lá em Romanos, um conselho dado, e vê se você vai encontrar nesses termos. Para cumprir. Certo? Cumprimento. Vamos lá. 6 dias se trabalhará, mas ao 7º dia vos será santo. O repouso ao Criador. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do descanso. É tão sagrado, é tão santo, tão separado, que o Criador olhe para nós, eu acho que eu posso usar compaixão, né? Uhum. Que o Criador olhe para nós com compaixão. Porque quem está falando aqui com vocês é um pecador. A minha esposa, meus filhos. Mas que ele tenha compaixão de nós. Porque se tem mas o meu líder religioso ensinou diferente. Ora, se você tem a literatura na tua mão, por que você não lê? Mas é questão de interpretação. Como que você interpreta isso aqui diferente? Fala pra mim. Me explica como que você interpreta essa ordem diferente. Mas é porque era para aquele povo. Não, eu vou ler Mateus 12, vou voltar. O povo de Israel, mas o Messias veio para o povo de Israel. Exato. Ele veio para uma nação específica. Eu vou ler Mateus, a Mariane vai ler Mateus 12, o verso 1. Olha só o que nós encontramos aqui, até o 5, Mariane, lê pra gente. Naquele tempo, o Messias foi através das searas nos descansos, e os seus discípulos tiveram fome e começaram a colher espigas e a comê-las. E os fariseus, havendo visto isto, lhe disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num descanso. Mas ele lhes disse: Não lestes o que Davi fez quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa do Criador e comeu os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só era lícito aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos descansos os sacerdotes no templo profanam o descanso e ficam sem culpa? Por que profanam o descanso? Por causa dos ofícios que eles exercem lá. Mas ficam sem culpa. Eles foram chamar a atenção do que eles chamam de Jesus aqui, para você compreender o personagem. E por que está sábados aqui no plural? Vou mostrar para você que não era o 7º dia. Eu vou mostrar para você. Quando a gente pega do grego, a gente consegue ver. Porque as pessoas vinculam a palavra sábado apenas com o 7º dia semanal. Mas a palavra sábado significa descanso ou repouso, cessação. E isso, se formos olhar dentro da Escritura, envolve outros dias durante o ano que também são sagrados. São dias de descansos, não somente o 7º dia semanal. E para quem usa esse verso aqui para dar desculpa que Jesus aboliu o sábado, não entende nada. Não entende. Não sabe Pode entender de tradicionalismo. Não sabe nem o que está falando aí. Primeiro, que não era o 7º dia semanal. Segundo, que a ordem era para não colher no 7º dia. Mas se você tivesse fome, como nós temos o quintal aqui no pomar, e meus filhos já sabem. Hoje, por exemplo, nós colhemos limão, 2, para fazer o uso de manhã. Usar na hora. Na hora. Certo? Quando por causa da correria a gente colhe antes. Mas acabou, passou ontem, batido na correria para preparação para o descanso.
Mas se eu tenho vontade de comer alguma fruta no pé ali, eu vou e como do pé. Você não pode colher nem estocar. Para quem não conhece, lê um pouquinho que você vai entender tudo isso. Tanto no que eles chamam de Novo Testamento, que não existe isso. Não. E tanto no Velho, você vai entender. Onde que está isso? Deuteronômio. Deuteronômio, eu vou abrir agora aqui para você entender. Deuteronômio, capítulo 23. Capítulo 23 de Deuteronômio 24 e 25. Olha a orientação. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo até te fartares. Porém, não as porás no teu vaso. Não é para carregar. 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Porém, não balançarás a foice na seara do teu próximo. Exato, não era para colher. Tá? Isso é muito claro. São ordens. Se você não conhecia isso e acha que é um leitor da Bíblia, está precisando estudar. Tá? Tem que estudar. Pega lá de Gênesis inteiro e sai em Apocalipse. Tá? Para você entender o que está lá no que chamam de Novo Testamento, você tem que entender a lei, as ordenanças. Não dá para fugir disso. Eu quero mostrar para você aqui que a palavra sábado é diferente de sábados no plural. Você encontra isso aqui em Mateus capítulo 23. Você encontra no finalzinho, no 54. Tá? Isso aqui é uma interlinear do grego para o português. A palavra sábado aqui, Shabbatov, certo? Shabbatov é plural. Sabbatov. Eu tenho aqui também no plural, certo? Mais acima. E eu tenho também uma leitura para ser feita aqui contigo a respeito da ressurreição, porque na ressurreição você vai ver que as mulheres, elas, olha só que interessante, Mariane vai fazer a leitura aqui, deixa eu fazer aqui primeiro, Lucas 23, eu vou pegar aqui Lucas 23, isso aqui é fantástico, tá? Lucas 23, no verso 54 em diante. Na verdade, o 53, Mariane. E havendo tirado ele, o envolveu num lençol de fino linho, e o pôs no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém nunca antes esteve deitando. E era o dia da preparação, e o sábado amanhecia. Se você nunca assistiu o nosso vídeo, que foi o último, sobre o dia da ressurreição, assista para você compreender isso aqui. Esse sábado não era o 7º dia. Esse sábado aqui, inclusive, é um sábado judeu. É o dia de Páscoa judeu. Era a Páscoa judaica daquele certo? ano. Mas não era um sábado semanal. A Não. prova aqui, 55. E também as mulheres que estavam tendo vindo juntamente com ele, provenientes de dentro da Galileia, havendo seguido atrás, viram o sepulcro e como seu corpo foi deitado. Então elas estavam acompanhando. E elas, havendo voltado, prepararam especiarias Opa. e ungüentos aromáticos. E, na verdade, repousaram no sábado conforme o mandamento. Exato. Você vai notar na leitura dos evangelhos que houveram 3 sábados naquela semana. O sábado hebreu, que o que eles chamam de Cristo celebrou a Páscoa. Depois o sábado judeu, que José de Arimateia observou. E o sábado semanal. Tudo isso a gente encontra no grego. Fica fácil de compreender quando a gente faz a leitura do grego, tá? Tá aqui, ó. Fica muito mais fácil de compreender, certo? Agora, se você não faz parte do nosso grupo, nós disponibilizamos. A gente não cobra nada. Isso aqui é um PDF, você também encontra na internet e você mesmo pode estudar através dele, certo? Você pode estudar através desse PDF. Então você vai encontrar, agora nós vamos ler Mateus 28,
verso 1. Deixa eu abrir aqui para fazer a leitura. Mateus 28, verso 1. Mariane vai fazer a leitura para a gente. Está lá no final do Evangelho, não tem desculpa para isso. E no fim dos sábados, no plural, ou descansos, já começando a alvorecer para o primeiro dos 7 dias da semana, veio Maria, que seria a Madalena, e a outra Maria para ver o sepulcro. Então pronto, tá aqui. Certo? Vários sábados durante a semana. Se você for voltar no 27, você vai ver que a história é a sequência da história, tá? E o 28 demonstra isso aqui. São sábados no plural, tá certo? Tem toda uma informação sobre isso. Para quem não tem esse aplicativo aqui da Bíblia, tem aqui também algumas informações. Quando você coloca a mãozinha em cima do número que está em frente à letra, que dá para entender todos esses detalhes também, tá certo? Tem que estudar. Se não estudar, não consegue. Da onde que surgiu essas leis, Rogério? A Levíticos. Você tem lá Levíticos 23. O Criador foi muito claro. Vai ver todos os descansos. Vamos lá, o que tem aí, Mariane? A partir do 1. A partir do 1. Depois falou o Criador a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As festas do Criador que convocarei serão santas convocações, elas são as minhas solenidades. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Descansa ao Criador em todas as vossas habitações. Então, sábado semanal. No mês primeiro, aos 14 do mês, entre os 2 anoitecer, é Páscoa do Criador. Aos 15 dias desse mês é festa dos pães ázimos ao Criador. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Criador. Ao 7º dia haverá santa vocação, nenhum trabalho servil fareis. E engraçado que isso que nós acabamos de ler lá foi após a morte dele. Então, segundo as informações dos evangelhos, os seus discípulos continuaram guardando as festividades do mesmo jeito. Normalmente. E os hipócritas deixaram só o tradicionalismo judaico, porque já estava, né, na época já estava com o calendário já deturpado, deixaram o tradicionalismo humano dos homens e passaram então a observar a lei do Criador conforme o exemplo que o Messias havia deixado, o ensinamento. Depois eu quero que você leia o capítulo 23 inteiro, que você vai encontrar todas as festividades, Pentecostes, trombetas, purificação, cabanas, está tudo aqui, tá? Nos versos, você pode ler depois. E você, quando você for ler o Novo Testamento, você vai ver que lá está, você vai encontrar volta e meia. Ah, era dia de trombetas, os discípulos estavam em tal lugar. Ah, no Pentecostes, verdade, lá no Pentecostes eles receberam o Espírito. É óbvio. Só os charlatões das denominações religiosas ensinam ao contrário, porque é cômodo para eles, né? Seguir o calendário gregoriano, que é uma outra estrutura para favorecer o comércio. Então, tá aí, tá? Agora nós vamos ler, se você não quiser. Outro detalhe, você vai ver até em Apocalipse e vários livros da Bíblia, a cabeça do mês a outra, de um sábado a outro, virão me adorar na minha presença. Não tem segredo nisso. Não tem segredo nisso. Então a gente faz uma pausa aqui na guarda da lei, o Criador vem e nos resgata, porque inclusive tem uma pergunta. Nós não costumamos fazer isso no vídeo, mas eu vou responder esse comentário. Não é dia de responder os comentários, mas eu vou usar essa oportunidade porque o assunto é o mesmo, né? O que o pescador de almas perguntou, Mariane? Shalom, amigo. Fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o vídeo. Quem nasce de novo ainda peca? Se puder responder com um versículo, agradeço. Irmão, no dia em que nós formos fazer a resposta aos comentários, eu vou usar alguns versículos sim. Mas só para você ser coerente, um pouquinho raciocinar, e as outras pessoas que estão nos ouvindo.
A lei serve, a lei de purificação serve para colocar-nos numa situação melhor para falarmos, para irmos à presença do Criador. Quando o Cordeiro disse nascer de novo, era exatamente sobre isso que ele estava falando. Sobre rever os conceitos, sobre aprender de novo. Porque Nicodemos havia aprendido com os líderes religiosos da época e estava tudo errado. O conceito era outro. Então não existe santo uma vez e santo sempre. Não. Não tem isso na história da Bíblia. Em livro nenhum, tá? Mas a gente vai responder isso melhor com o verso, conforme você pediu. Agora nós vamos fazer a leitura de um livro apócrifo. Para quem não aceita a literatura de Qumran, para por aqui o vídeo. Mas para quem quer entender um pouco melhor, acompanhe a leitura aqui, que é o finalzinho. O que nós temos aqui, Mariane? Capítulo 49 de Jubileus, escrito por Moisés, segundo os historiadores, no verso 3. E também a terra celebrará os meus sábados, e eles, os israelitas, estando sobre ela, aprenderão o ano do jubileu. Não é para mim, não é para você. Se alguém disser para você, a gente tem que ser sincero, que esses descansos são para nós, não é verdade. Nós moramos inclusive em outra terra. Mas quando você percebe que aquilo agrada o Criador, e se ele fosse estabelecer um santuário no nosso meio hoje, seria as mesmas ordenanças, não iria mudar. Então, por respeito, a gente pratica aqui. Verso 6. Eis que eu escrevi para ti também o mandamento dos sábados e as regras de suas leis. Trabalharás durante 6 dias e ao 7º dia é o sábado do Criador. Não façais neste dia qualquer trabalho. Vós, os vossos filhos, os vossos servos, as vossas servas, os vossos animais e aqueles que vivem junto de vós. Aquele que nele fizer qualquer trabalho morra. E quem o profanar, quem se deitar com mulher, e quem falar de maneira a realizar no dito dia viagens para toda espécie de venda ou comércio, e quem atingir em tal dia a água que não se preparou no 6º dia. E quem levanta alguma coisa que ele deva carregar para levá-la para fora de sua casa ou da sua tenda, morra. Exato. Então aqui está falando a respeito do 7º dia semanal. Você... Especificamente. Viagens de negócio, nem pensar. Viagens para negócio, de jeito nenhum. Não tem interpretação nisso, está escrito. Ter relações com a mulher, não, está escrito. Ah, mas eu participo de tal denominação religiosa e o meu líder religioso disse que eu posso. Da onde ele tirou isso eu não sei. Não existe nenhuma ordenança a favor, muito pelo contrário, está contra. Os animais não trabalham, você não pode pegar o burrinho e pôr para trabalhar, certo? Não pode. E também não pode ficar carregando de peso para fora da casa. Cargas. Cargas. Verso 9. Não façais no dia do descanso, coisa alguma que não tenhais preparado para vós no 6º dia semanal. Esse dia, no vosso tempo e sempre, para todo o Israel, é dia santo. Dia do reino santo para comer, beber, repousar, abster-se nele de qualquer trabalho, para bendizer ao Criador que vos deu um dia de festa. Porque grande é a honra que o Criador deu a Israel de comer, beber e saciar-se nesse dia de festa e de repousar de qualquer trabalho de entre os trabalhos do homem, exceto o queimar incenso e oferecer oblações e sacrifícios diante do Criador para o tempo dos descansos. Pronto, a ordem é clara aqui, nós vamos continuar com a leitura, certo? É um dia de festa, de alegria. Só esta obra se faz em dia do descanso, conhecido como sábado, no santuário do Criador, para que se ofereça, como te ordenei, o sacrifício em favor de Israel, sempre de dia em dia, para o dia de comemoração que se oferece ao Criador, e que ele aceita sempre de dia em dia.
Quem fizer nele trabalhos, e quem for de viagem, e quem se dedicar aos trabalhos dos campos, ou em casa, ou em outro lugar, e quem acender fogo, e quem cavalgar animais, e quem for de barco pelo mar, e quem perseguir ou matar, seja o que for, e quem degolar animais e aves, e aqueles que apanhou no laço, ou feras e aves ou peixes, e quem jejuar e fazer guerra no dia de sábado, e aqueles que fizer qualquer um destes trabalhos no dia de sábado, morra, para que os filhos de Israel estejam a celebrar o descanso segundo o mandamento dos sábados da terra, ou descansos da terra, tal como está escrito nas tábuas dos céus. Pera lá, tá escrito nas tábuas do céu. O comandante aí da religião, camarada, da onde, filho? Filho, você tá enganado e tá pondo a perder uma multidão. Tá na hora de rever os seus conceitos. Ah, mas isso é um livro apócrifo. Você já estudou, porque se estudou, passou vista grossa, sobre como foram feitas as escolhas dos livros considerados sagrados? Tem um museu lá em Jerusalém, tá esse livro lá exposto. Jubileus, segundo os historiadores de autoria de Moisés. Então não eram 5 livros que ele escreveu, mas sim 6. Jubileus, para o povo aprender a contar, fazer a contagem dos jubileus da terra. E há um detalhe que me veio à mente agora, eu não posso deixar de comentar aqui, porque volta e meia, né, Rogério, sempre tem algum irmão que se achega próximo da gente e faz essa pergunta. Então eu já vou deixar aqui um comentário, apesar de já termos conteúdos falando sobre esse assunto. Aqui está falando a respeito de fazer coisas em 6 dias e parar no 7º. Só que não está vinculado à lua, não. Aqui, em momento algum no livro dos Jubileus e também dentro da escritura sagrada, aliás, da escritura bíblica, que dizem ser sagrada, assim como o livro dos Jubileus também dizem ser sagrado, não está vinculando 6 dias da semana com contagem de lua ou virada de lua, para que seja um 7º dia de descanso. Isso aí já está mais do que provado. Entende? Né? Então, por favor, se você lê aqui os Jubileus, o conteúdo, você que acredita no livro dos Jubileus, que defende esse livro, se você está lendo aqui, você não está vendo a palavra lua aqui em lugar nenhum, então não coloque coisa onde não tem, por favor. Exatamente. Não coloque coisa onde não tem. Porque volta e meia, um irmão chega me perguntando isso, sábado lunar. Não tem sábado lunar. Não existe sábado lunar dentro da escritura. Na verdade até tem, mas não tem referência para fazer nada sobre ele, né? A lua tá passando ali, é um sábado, né? É um sábado normal. É assim como a lua passa no domingo, a lua passa na segunda, a lua passa na terça, entende? Quando fala sobre o fogo, você vai julgar, é você. Chegou uma visita ali de última hora, você preparou para o 7º dia o seu alimento para não acender o fogo, chegou visita, vai precisar de preparar mais, consciência, nós já tivemos que fazer isso aqui. A pessoa que está me assistindo, às vezes é uma mulher, o marido não entende isso aqui. O que ela vai fazer? Ela continua sendo esposa. Se ela puder melhorar a situação, bem, se não, aos poucos ela vai dizendo ao marido. Se o marido não entende, ela vai acender o fogo, vai fazer o quê? Ela se casou antes de conhecer esses fatos. Então é mais ou menos por aí que funciona. Então todos os detalhes aqui são por aí. O que mais, Mariane? Me deu em mão para que eu escrevesse para ti a lei do tempo e o tempo de cada subdivisão dos seus dias. Aqui termina o livro da subdivisão do tempo. Presta louvor ao Criador de todas as criaturas, ao Rei dos Reis, nos séculos dos séculos, assim seja. Então nós temos aqui um findar do livro de Jubileus, Sim. Acabou. Ele termina falando sobre os descansos. Um detalhe, existem 2 versões do livro dos Jubileus, tá, gente? Existe uma versão, que como a gente mencionou a questão da lua aqui, existe uma versão, né, Rogério? Que no início do livro dá ênfase à lua, ok? Mas existe uma outra versão que nós já explicamos em outros vídeos, que é a versão mais... A versão ideal. Ideal para se estudar, né? Que não possui essa referência de lua sendo cabeça de mês ou contagem de ciclos de cada 7 dias. Não possui. É uma versão mais fiel a de Qumran, ok? Como que a gente sabe disso? Porque o contexto mostra isso.
todas as passagens sobre lua na Bíblia estão mal traduzidas, já provamos isso Foi aqui em vários vídeos. acrescentado. Se Foi um você, acréscimo. se você não assistiu, assista, nós temos outros vídeos aí explicando esses Sim. detalhes. Mas nós queríamos que você entendesse toda essa situação. Rogério, mas se não é para nós, por que nós temos que guardar? Ora, está escrito nas tábuas celestes. É o suficiente. Se está escrito lá, você viu escrever? Eu não viu. Eu também não. É questão de fé. Se eu vejo o Messias guardando, cumprindo, os discípulos após ele, os patriarcas, os profetas, e eu quero fazer da parte das promessas desse, vamos colocar Deus aqui para você compreender, desse Deus aqui, eu vou seguir tradicionalismo humano para me tirar fora desse contexto? Mas é questão de interpretação. Como que você interpreta diferente assim? Ah, Rogério, mas naquela época o povo tinha que ir lá rachar a lenha. Não, a palavra é fogo. A palavra é fogo, é para não acender. Entende? Não se discute. É. Não se coloca coisas. Ah, onde mas não tem. naquela época o sêmen ele é impuro. O sêmen no leito que a pessoa tá, deixa ele contaminado. A pessoa precisa de tomar um banho depois e naquela época não tinha como. Por isso que não podia deitar com mulher. Ele disse para não deitar. Entende? Então você tem que entender isso. Se quiser. E a palavra cumprir, a pessoa precisa entender um pouco. O que significa a palavra cumprir? A palavra cumprir não significa deixar pra lá, encerrou. Não, cumprir. Eu cumpro os mandamentos do Criador. Eu procuro cumprir os mandamentos do Criador na minha vida, para que eu possa ser reconhecida e aceita diante do Criador. É um sinal entre mim e meu povo. Agora detalhe, você vai encontrar na lei quando você for estudar os livros. Você vai encontrar lá, até falei sobre isso na live. A gente está repetindo isso aqui, foi assunto da live descanso passado. Você vai encontrar lá, ó. Você tem um boi. O boi atacou o seu vizinho. A lei diz que você tem que matar o boi. Ah, mas naquela... Não existe naquela época. É lei. Mas se lá tá escrito que eu tenho que matar o boi, porque se o boi matar, pegar meu vizinho de novo e matar ele, tem que matar o boi e eu. Você não vai poder fazer isso hoje, você vai preso. Aliás, tirar a sua própria vida não tem como ir preso, mas você vai morrer, acabou. Mas as pessoas da comunidade matariam o dono do boi. Isso não acontece hoje, mas é lei. É simples de entender. O bicho está dando problema, deu problema para o seu vizinho, é a mesma comunidade, o povo vivia em comunidade. É ordem, tem que ser cumprida, certo? A lei de purificação da mulher tem que ser cumprida. Ah, mas não é fácil já esperar minha mulher sair Vai ter consequências. Tem Se que não ser cumprir, cumprido. vai ter consequências. Tem o banho Física, e tudo mais. espiritual, emocional, a consequência vem. Tem o banho, tem tudo. A gente vai falar sobre esse assunto nos próximos dias. Já estamos com conteúdo separado para poder falar especificamente desse assunto íntimo de casal. O que tem que fazer, né? Como deve se comportar, enfim. O descanso está aí. A lei permanece. Se não te contaram isso, eu estou dando a oportunidade para você abrir a sua mente. Não seja covarde, leia. Ah, eu não vou ler porque eu vou encontrar isso mesmo e aí eu vou ser obrigado. Não, leia. Certo? Leia. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de assuntos espirituais. A gente compartilha tanta besteira nas redes sociais. Tanta coisa sem nexo, sem estudo, tá aqui um compromisso com os fatos. Compartilhe. Às vezes alguém manda um vídeo pra gente, umas coisas tão absurdas, uns tradicionalismo pagão, de gente à toa, 2.000, 100.000 visualizações. Por quê? Ah, um passa por outro, porque é impactante. Mas não é fato, não aconteceu, não acontece, não é verdade. E aí quando a gente traz clareza como essa, ninguém comenta, ninguém compartilha, entende? E nós estamos aqui, ou nós entramos nesse barco,
São vídeos produzidos para os nossos filhos, vai ficar no canal, está aqui dentro do computador, guardado, mas algumas pessoas começaram a se interessar. Tem medo de não ser o fato em si? Aqui não tem como errar. Já cometemos erros, sim, é verdade. Mas aqui não tem como errar, está escrito. Ah, mas eu não gostei dessa parte última que tem um apócrifo. Ah, então compartilha. Fala para a pessoa lá. No final, a gente não considera aquele livro lá, não. Tudo bem. Mas lê o restante. Estuda o restante. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos.